Senhoras e senhores, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilberto Ruela, farmacêutico, consultor na área empresarial, do segmento varejo farmacêutico, e nós estamos aqui, aqui do Instituto GV, nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês, associados ao grupo GV ou não associados, mas nós estamos passando por alguns momentos, históricos. Vocês estão acompanhando, está até passando aqui agora recentemente, eu estava acompanhando aqui nos bastidores alguns assuntos publicados agora recentemente sobre a delação premiada de um dos diretores do frigorífico do JBS, aonde o nosso presidente Michel Temer pode estar relacionado com algum ato ilícito e assim por diante. Um senador da República recebendo 2 milhões de reais para pagamento do seu advogado, enfim. Mas nós estamos aqui, firmes, mãos de soldados, direto aqui do Instituto, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês como que andam as coisas, como que você está, você profissional, empresário ou profissional farmacêutico, aí fica mais difícil, né? Mas o empresário farmacêutico também está muito difícil. Está muito difícil. Nós estamos vivendo um momento onde pequenas empresas do varejo farmacêutico elas estão se associando a algumas redes. Nós estamos tendo um crescimento sustentável das grandes redes, das grandes multinacionais, empresas nacionais, mistas, indústria farmacêutica. Mas eu queria chamar a atenção ao seguinte, nós temos aí algumas resoluções, algumas legislações. Eu vou falar para vocês. Todos que me acompanham no Facebook, todos que eu tive o prazer de conferir alguma palestra, algum treinamento, alguma videoconferência online ou presencial, nós viajamos o Brasil afora e nós conhecemos aí várias regiões, até alguns trabalhos com empresas do exterior, como a Eumédica, empresas que iriam até investir no Brasil, mas acabou não dando sequência justamente por causa de alguns riscos. As empresas, com toda essa instabilidade econômica, as empresas multinacionais acabam retirando dinheiro aqui do nosso mercado. Bom, mas nós temos algumas resoluções do Conselho Federal de Farmácia relacionado com a prescrição farmacêutica, com a consulta farmacêutica, a formação do farmacêutico clínico, vários cursos. Nós estamos ministrando cursos para todos os farmacêuticos online sobre prescrição farmacêutica, atuação do farmacêutico clínico, consultório farmacêutico, solicitações de exames laboratoriais, e tudo isso pautado em cima de uma legislação farmacêutica. Eu acredito que a maioria que me acompanha pelo Face e associado ao grupo GV conhece sobre a resolução do Conselho Federal de Farmácia 586, que fala da prescrição farmacêutica, a resolução do Conselho Federal de Farmácia que fala sobre a solicitação de exame clínico, exame laboratorial, que é a 585, e também nós temos também a Lei Federal, olha só gente, a Lei Federal 13.021 de 2014, que transforma a farmácia em um estabelecimento de saúde, uma instituição de saúde, não é mais um simples comércio, é uma instituição de saúde, assegurada por uma lei federal, Enfim, mas nós temos ainda uma regulamentação para pessoa jurídica agora para farmácia, que fala das boas práticas em farmácias e drogarias lá de 2009, RDC 44 de 2009, que fala ainda da tão sonhada farmácia clínica, mas um pouco mais acovardada, Fala sobre assistência farmacêutica, fala sobre a atenção farmacêutica, que o farmacêutico é um profissional de orientação, Isso. E se ele quiser indicar algum medicamento,
né, algum medicamento de venda livre, os medicamentos isentos de prescrição, no caso dos MIPs, né, assim chamados, OTCs, na sigla inglesa. Então, se quiser indicar, ele pode até colocar no papel, e aí essa resolução, essa RDC 44, tem uma ficha chamada de Declaração dos Serviços Farmacêuticos, até quando ele quer indicar o medicamento. Mas, né, isso de 2009. Mas agora, em 2013, finalzinho, início de 2014, veio a tão esperada, sonhada farmácia clínica atuante, a prescrição farmacêutica, a solicitação de exames clínicos e o principal, garantindo a atuação do farmacêutico clínico no que tange a atenção primária à saúde, a promoção de saúde e a prevenção de doenças crônicas degenerativas. Muito bonito, muito lindo, né? Até hoje, o Conselho Federal de Farmácia sustenta essa publicação, né? Mas o Conselho Federal de Medicina tem entrado com pedido, várias ações, pedindo o cancelamento desta resolução do Conselho Federal de Farmácia, pois quando se fala em prescrição, eles falam que é um ato exclusivo do profissional médico, mas isso já foi debatido em congressos, isso já foi debatido em várias mesas redondas, onde representantes da classe médica, representantes da classe farmacêutica, e aí um desses debates foi sobre dor de cabeça, cefaleia, e é o seguinte, o que nós temos que deixar claro, certo? Aqui vale uma crítica ao Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais de cada estado. Vocês têm um trabalho atuante, positivo, cobrando a presença do farmacêutico, a ética do profissional farmacêutico, a atuação do farmacêutico clínico, legal. Mas nós precisamos entender o seguinte, meus colegas farmacêuticos e cidadão que não é farmacêutico, né? Amigos, conhecidos, nós precisamos entender o seguinte, qual é o benefício, qual é o interesse da sociedade em ser consultado por um profissional farmacêutico. Diga-se de passagem que um profissional farmacêutico, ele tem formação em fisiologia, em farmacologia, em patologia, né, estudo das doenças, só que ele não é um profissional de diagnóstico, né? Ele não é um profissional de diagnóstico, até porque ele não tem propedêutica, ele não tem semiologia clínica, entre outras atuações. Mas ele tem formação clínica para, isso está provado por A mais B, da sua formação clínica, dentro da grade curricular, isso já foi discutido essa questão. Então o farmacêutico realmente é um profissional por excelência. Eu não estou falando aqui, gente, né? Não, porque eu tenho bons farmacêuticos e tenho bons médicos, bons fisioterapeutas, bons enfermeiros. O problema é o seguinte, se vocês médicos ou se vocês farmacêuticos não entrar, ou todos os profissionais, se colocar o interesse pessoal de cada classe, se sobressaindo sobre o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida do cidadão brasileiro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então nós temos que entender que nós precisamos do bom profissional farmacêutico e do bom profissional médico. O médico, eu sempre digo e brinco, né? Só existe duas profissões na área da saúde: médicos e outros. Claro, o profissional médico, eu sou farmacêutico e eu reconheço que o profissional médico, ele é o profissional, eu diria que o mais importante do ponto de vista clínico. Por quê? Porque é o único profissional habilitado, capacitado para diagnosticar. Ele é que dá o diagnóstico, né? Você farmacêutico, eu farmacêutico, nós atuamos na farmácia clínica a nível de atenção primária à saúde. A nível de atenção primária à saúde. E nós somos profissionais capacitados, somos ditos os principais, né, os com maior formação técnica quando nós falamos de medicamentos, né, de medicamentos. Quando se fala em medicamento, o profissional farmacêutico é o profissional, tanto é que é o único profissional que pode ser responsável por fabricar qualquer medicamento. O médico não pode, porque não tem área química. Tem a biológica, mas não tem a química. O químico não pode, porque tem a química, mas não tem a área biológica. Aonde que esse medicamento, qual é a alteração que esse medicamento vai causar no organismo. Então, realmente, o farmacêutico é um profissional. Gente, vocês que estão me assistindo, vocês não têm ideia.
é uma faculdade, é uma ciência, é maravilhoso. É algo assim extraordinário, só para quem é formado. Agora, do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, agora do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, aí eu já não posso dizer a mesma coisa. É um profissional ainda que não é tão remunerado, é um profissional que não é procurado, e isto precisa ser esclarecido o porquê dessas questões. Se falava-se muito do profissional farmacêutico iniciar a sua atuação na área clínica. Pois bem, nós temos hoje uma farmácia, um comércio varejista de produtos farmacêuticos, registrado lá na Junta Comercial, lá na Receita Federal, com o CNAE 47.717.01 ou 02, se manipular fórmulas, né? Um cadastro nacional de atividade econômica. E esse profissional farmacêutico e essa farmácia, hoje nós temos legislações de grande importância para a prática da farmácia clínica. Então, como eu disse para você, nós temos uma formação técnica, um profissional farmacêutico de grande importância em termos de saúde para a população, com as informações sobre o uso racional dos medicamentos e até prescrição de medicamentos, OTCs, entre outros, né? Como suplementação, como nutrologia, ortomolecular, oxidologia. O que é isso? Seriam as vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, probióticos, prebióticos, né? Sais minerais, enfim, fitoterápicos. Então nós temos uma atuação do farmacêutico clínico aonde ele prescreve suplementos, oligoelementos, alimentos funcionais, nutracêuticos e uma série de medicamentos, hoje regulamentado pelo Conselho Federal de Farmácia, que é uma autarquia federal. Muito bem, lindo, maravilhoso. Mas que país que é esse? A pergunta é, que país que é esse? Eu preciso da sua ajuda. Que país que é esse? Onde nós temos uma lei federal que transforma a farmácia em um estabelecimento de saúde, uma instituição de saúde, mas não é comentado, não sai nas mídias. Você não vai ver isso na mídia. Foi publicada há 2 anos, essa lei federal, e você não viu nenhuma emissora, você não ouve falar que farmácia agora é um estabelecimento de saúde, é uma instituição de saúde, regulamentado por uma lei federal. Talvez eu sei, talvez você farmacêutico, mas talvez se você, que não é farmacêutico, que não é um profissional da área, talvez você não saiba disso. Hoje nós temos o farmacêutico atuando na farmácia clínica, com formação técnica para isso. Nós temos uma regulamentação, nós temos um consultório farmacêutico, com uma série de dificuldades, né? Falou em ciências farmacêuticas, nós estamos brigando com um jogo de interesses. Aqui, ó, jogo de interesse. Aí, ó, tá acabando de falar aqui, ó, Michel Temer, né? Senador da República, Aécio Neves, entre outras coisas, vocês que vêm acompanhando esse desdobramento da Lava Jato de grande importância, né? Nós apoiamos, mas nós queremos mais. Você farmacêutico, você empreendedor, gestor da área farmacêutica, nós temos que cobrar mais. É só por pressão popular, viu, gente? É só por pressão popular. O farmacêutico, ele precisa... Eu não vou nem falar do farmacêutico, eu estou falando do varejo, da empresa, dos empreendedores do segmento. Hoje nós estamos tendo um perigo, né? Nós estamos tendo um crescimento, né? De farmácias associadas, franquias, as grandes redes nacionais e até mesmo com capital misto, né? Aonde nós estamos correndo o risco do monopólio. E nós temos algo assim interessante, aonde as maiores empresas do setor farmacêutico, as maiores empresas, as grandes farmácias, as grandes redes do segmento farmacêutico, que até pouco tempo, né, eram as últimas que não tinham farmacêutico presente, né, certo? Mas essas redes de farmácia, elas patrocinam as pequenas empresas, patrocinam os conselhos, os eventos farmacêuticos, os órgãos que fiscalizam, né, as farmácias.
todos os eventos, campanhas de promoção de saúde e prevenção de doenças, mas foram estas redes, junto com algumas associações, por interesse, porque lá na resolução na RDC 44 de 2009, eu também vi na Rede Globo falar, em notícias de jornais, imprensa de todo o país, falar a partir, com a publicação da RDC 44 de 2009 sobre as boas práticas, farmácias e drogarias, e lá fala da aferição de exames clínicos, destro capilar, entre várias atuações clínicas da farmácia. Estou falando do farmacêutico agora, da farmácia. E uma dessas questões, nessa publicação, foi que os medicamentos de venda livre eram para ser retirados da farmácia, fora, era para ficar atrás do balcão, é para ficar atrás do balcão, aonde você só pode fazer uso dos OTCs, dos medicamentos isentos de prescrição, mediante a uma orientação farmacêutica, Então nós temos uma questão seguinte: você sociedade, você povo, que não é farmacêutico e que não é médico, a grande verdade é, para você chegar em uma farmácia, o mais correto seria você, hoje, com a resolução, você só pode comprar um medicamento com uma prescrição, alguém que assuma essa responsabilidade. Então, mesmo que seja uma dipirona, um paracetamol, um analgésico, mesmo que seja uma dipirona, mas que tenha um profissional responsável, para fazer a orientação correta. E olha que orientação que tem que ser dada. E que orientação, que responsabilidade para você prescrever. Eu farmacêutico, quando eu prescrevo uma dipirona ou um paracetamol, eu faço uma anamnese. E você fala assim: não, mas eu sempre tomei dipirona, paracetamol e nunca não aconteceu nada. Glória a Deus, maravilha, isso é ótimo. Agora veja bem, se correu risco, e nós profissionais farmacêuticos, nós estamos aqui para atenção primária, para promover saúde, prevenir doenças, aonde nós temos uma legislação que cobra para atualmente, hoje, para o farmacêutico, se ele não indica, hoje ele prescreve o medicamento. Então, se ele prescrever, se você chega até a mim e fala que está com uma cefaleia, eu vou fazer uma anamnese, uma avaliação farmacêutica, vou perguntar como que é essa dor de cabeça, se ela é com áurea, sem áurea, se está turvando a visão. Eu vou verificar se a pressão está legal. Que mais? Eu vou verificar se ele tem alergia, se for um caso de uma dipirona, se for um caso de um paracetamol, eu vou perguntar se ele tem algum problema hepático, alguma cirrose, uma hepatite, enfim. Eu vou fazer aquilo que nós farmacêuticos, somos formados para isso, para garantir a saúde e o bem-estar da sociedade, Certo? Ok? Nós vamos fazer hoje o que nós chamamos de consulta farmacêutica e nós vamos fazer o que é prescrição farmacêutica. Muito bem, porém, acho que a grande maioria, ontem, dia 17 de maio de 2017, foi, num Bom Dia Brasil, o nosso colega Rodrigo Bocardi, se eu não me engano, se não me falha a memória, junto com o Chico Pinheiro, fizeram uma reportagem na Rede Globo, Bom Dia Brasil, fizeram uma reportagem falando da automedicação, que o brasileiro, que a população se automedica quando está com dor de cabeça. E o pior, recomenda para o colega, para o vizinho, para o ciclano, para o beltrano. E aí nós temos esse jogo, nós temos um jogo aí de legislação, onde nós temos uma legislação que fala hoje de consultório farmacêutico. Então, nós temos uma resolução que fala, uma lei federal, isso aqui é lei federal, que a farmácia não é mais um comércio, que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Então tudo isso tinha que ser dito. Rodrigo, Chico, a Ana Paula, todos vocês têm que dizer para a sociedade, vocês têm uma importância muito grande, de grande repercussão. Hoje a farmácia, o funcionamento da farmácia no Brasil, hoje, ela é regulamentada. Nós temos a Anvisa, que não atualizou, faz 2 anos que não atualizou a RDC sobre as boas práticas de farmácias e drogarias do ponto de vista clínico para a prática da prescrição farmacêutica. Lá eu não posso colocar ainda dentro da farmácia, consultório farmacêutico. Lá eu tenho que colocar sala de atenção farmacêutica.
Nós estamos aguardando 2 anos, mais 2 anos que nós estamos aguardando isso, e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não publicou, não foi feito ainda. E aí fica difícil, por quê? Porque senão nós vamos voltar na época, na década de 90, onde para ferir uma pressão, eu tenho que pegar um banquinho, farmacêutico, você já tem o seu banquinho? Né? Eu tenho alguns banquinhos aqui. Isso aqui é o banquinho. Compra um banquinho desse aqui para você aferir a pressão do paciente, para você ter um consultório farmacêutico, fazer a prática da farmácia clínica lá na rua, lá no balcão, lá na calçada, lá você pode. Lembra dessa época? Aferir pressão nas farmácias não podia, tal, porque não tinha farmacêutico suficiente, formados. Bom, enfim, essa época passou, mas parece que nós estamos com essa questão da farmácia clínica, né, da farmácia como estabelecimento de saúde, da impressão que colocaram uma pedra, um peso sobre a atuação da pessoa jurídica, farmácia e drogaria, da parte clínica. Hoje o farmacêutico, para atuar, ele depende desta atualização. O Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais, eles estão expedindo, né, certificado de regularidade técnica para o farmacêutico clínico atuar na farmácia clínica, em seu consultório, né, em um consultório, não é uma sala, é um consultório, mas a farmácia ainda não atualizou. A Anvisa, que regulamenta, não publicou ainda uma resolução, uma RDC, que atualize a RDC 44 de 2009. Então vale aqui uma crítica. Cadê a pressão dos representantes? Mas quem é que tem esse interesse? Quem é? Eu pergunto para você, cidadão inteligente, brasileiro, trabalhador, paga o seu imposto. Quem é que tem interesse nessa questão da população ser consultada por um profissional farmacêutico clínico, habilitado, de jaleco, um doutor, com todo respeito, estou falando doutor não porque ele é melhor, não, um profissional por excelência, garantindo a saúde, a orientação correta do uso do medicamento, de medicamentos específicos, né, por especialidade médica, com receita médica, ou até mesmo a nível de atenção primária, promoção de saúde, a prevenção de doenças, ele mesmo, farmacêutico, prescrever seu medicamento. E todos os OTCs ficam assim, atrás das gôndolas, atrás do balcão, aonde para você tomar uma dipirona, tomar um paracetamol, né? Nós sabemos do risco sanitário, ele vai precisar, se ele não for no médico, ele precisa passar por uma consulta farmacêutica para poder levar uma dipirona, um ambroxol, um expectorante e assim por diante. Quem é que tem esse interesse? Será que a grande indústria farmacêutica tem esse interesse? Talvez patrocina o próprio Conselho de Farmácia que fiscaliza as farmácias, né, de todo o Brasil, independentes ou as redes. Você vê que a rede patrocina os congressos dos conselhos. E será que os conselhos estão fiscalizando as farmácias com o mesmo grau de rigidez? Segundo a própria legislação, porque o conselho é uma autarquia. Ele tem uma responsabilidade social, governamental, para a boa gestão, para a organização de toda a sociedade. Então, quais são as áreas onde o farmacêutico pode atuar? É regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia, que foi criado, se não me falha a memória, em 1960. Então, de lá para cá, nós temos hoje normas e diretrizes, né? Nós temos um código de ética do profissional, mas eu fico perguntando, quem é que tem esse interesse na prescrição farmacêutica? Quem é que quer atuar? Com certeza. Será que os grandes empreendedores, gestores do comércio, né? Porque é comércio, ainda está como comércio, né? Um comércio. Será que eles têm interesse para dispensar uma dipirona? Será que eles têm interesse em documentar, ter que fazer uma consulta para isso? Ou talvez eles tenham interesse, não, nada de consulta, nada de exame, e o pior, vão colocar lá nas gôndolas para o povo se medicar.
Mas nós temos a lei, a resolução a RDC 44/2009, quando publicou na íntegra, não podia. Aí uma associação entrou, aí quem era associado a essa associação podia deixar, as farmácias pequenas não podiam, e depois, E depois todos, aí foi liberado por tudo, teve uma liminar, enfim, teve uma salada mista, bateu com creme de groselha, goiabada, misturou, fez um milkshake e volta tudo a estaca zero. Não, coloca lá os ATCs. Então sabe o que tinha que acontecer? Se eu fosse da rede de mercado, os representantes do supermercado, eu pergunto para você brasileiro, eu pergunto para você farmacêutico, eu pergunto para você, qual que é a diferença entre comprar uma dipirona do mercado? Por que mercado não pode ter? Lá dentro, junto com molho de tomate. Então, já que é para bagunçar, vamos bagunçar. Então, vamos colocar então a dipirona junto com molho de tomate. Porque fizeram isso daí uma vez no supermercado, se eu não me engano, a associação, alguma associação representante, que eu não me lembro, mas fez uma questão justamente sobre essa daí. Mas por que o mercado não pode vender lá um sal de fruta, não pode vender uma dipirona, por que um creme, uma pomada? Qual que é a diferença de comprar em uma farmácia e comprar no mercado? É justamente sobre isso daí. Então, eu fico preocupado, eu chamo a atenção até das redes e dos grandes empreendedores do segmento farmacêutico. Vocês tomem cuidado, porque o mercado está aí. Talvez eles vão lutar e querer voltar a vender medicamentos junto com o molho de tomate. E aí vocês não vão poder reclamar. Mas a questão que eu falo é o seguinte. Ontem foi publicada essa matéria, então, no Bom Dia Brasil, falando da cefaleia, da dor de cabeça. E eu queria fazer algumas considerações. Eu gostaria que a imprensa como um todo, os telejornais, os conselhos de farmácia, nós não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para somar. Eu sou farmacêutico, tenho CRF ativo, atuo como profissional farmacêutico, e eu gostaria que a sociedade conhecesse sim a grande importância desta lei federal, que é a publicação da lei federal, que é a 13.021 de 2014, e eu gostaria também que a sociedade conhecesse um pouco melhor sobre o que a lei fala do consultório farmacêutico, da prescrição farmacêutica, da solicitação de exames laboratoriais, porque nós temos alguns convênios de saúde que não aceitam a solicitação de exame se for por farmacêutico. E aí, o que acontece? Como que a gente pode fazer? Nós vamos ter que entrar com lei, nós vamos ter que entrar com uma liminar, nós vamos ter que entrar com uma ação, Tudo é ação. Eu acho que está faltando um pouco de bom senso, o que está faltando para os representantes, para os profissionais, para os empreendedores, para os gestores, é uma lição de bom senso, de respeito, E para os órgãos que publicam as resoluções, que regulamentam os exercícios dessas atividades como um todo, publicar isso aí juntamente com a imprensa, falar, olha, hoje nós temos você vai, se você for a uma farmácia, Rodrigo Bochá, Rede Globo, que mais? Bom Dia Brasil, a todos vocês. Você, cidadão brasileiro, se você pensar em comprar um medicamento por algum sintoma, seja ele um sintoma, um sinal clínico, procure o seu médico ou o seu farmacêutico. Se você for a uma farmácia, fale com o farmacêutico, que hoje o farmacêutico ele é até intitulado como doutor pelo próprio Conselho de Farmácia. Não porque fez doutorado, assim como médico, assim como um advogado e assim como outros profissionais, enfim, o farmacêutico não é balconista, é farmacêutico. E aí você escolhe um bom farmacêutico. Assim como tem o bom médico, tem um médico que é uma vergonha. E assim terá também um farmacêutico que é assustador. Então procure o bom farmacêutico, não se automedique se você estiver com dor de cabeça. E aí sim o farmacêutico vai fazer sim uma avaliação, vai aviar, mesmo que for um simples analgésicos, mas ele vai fazer uma anamnese clínica, uma história clínica desse paciente e com certeza vai acompanhar você, vai te acompanhar e com certeza, claro, se não tiver uma melhora, se tiver recidivas, às vezes pode ser uma enxaqueca, pode ser uma cefaleia tensional, com certeza, esse próprio farmacêutico,
ele vai encaminhar você a um profissional médico especialista na área, no caso, um neurologista. Não é nem médico, ele é um médico neurologista, porque talvez você possa estar correndo risco. Você pode apresentar um tumor, você pode apresentar um aneurisma, você pode apresentar coisas que possam ter uma complicação. Então, realmente, não se automedique. Mas vale lembrar, a farmácia é uma instituição de saúde de acordo com a nova lei federal. A farmácia tem um profissional farmacêutico que atua na área clínica e com formação técnica para isso. O que está faltando? Eu pergunto para vocês, o que está faltando? Será que é força-tarefa? Será que é lava-jato? Atuar também na indústria farmacêutica, nas redes de farmácias? Os grandes representantes, né? O grande lobby da indústria farmacêutica. O que está acontecendo? Eu pergunto para você, o que está acontecendo? Porque a imprensa tem que publicar isso, né? Então eu estou falando aqui, compartilhando com vocês, que realmente, talvez esse papel que eu estou falando, eu não sou filiado a nenhum partido, eu não sou membro de conselho, sou farmacêutico, mas não sou conselheiro, eu sou independente, então não tem por onde, não devo nada para ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte: se você é farmacêutico, nós precisamos se unir, nós precisamos ter força, e você, cidadão, busque a informação com o farmacêutico. Não trate uma simples dor de cabeça, oriente-se, consulte o seu farmacêutico, porque orientar hoje é pouco. Claro que a orientação é o início, mas se você for procurar, igual eu disse isso para vários farmacêuticos, e eles falaram para mim, eu acho que você deveria fazer medicina. Eu falei, não, vocês não sabem então o que é ser médico. Eu tenho uma esposa médica, e médico, ele é um profissional que, olha, quando eu vi entrar, minha esposa pegar um acesso central num bebezinho de 5 meses, né? Aqui na jugular, aqui e tal, e eu fiquei assustado, né? Eu falei, isso então cada um na sua. Eu quero dizer o seguinte, que o farmacêutico clínico, ele tem informação para isso, mas nós precisamos, não é cobrar a presença do farmacêutico nas farmácias, nós precisamos divulgar para a sociedade a importância da farmácia clínica, do consultório farmacêutico, da prescrição farmacêutica. Não se automedique, exija a sua prescrição, a sua receita do farmacêutico. Por que não vá? Por que os órgãos que fiscalizam, Anvisa, não colocam uma lei amanhã? A partir de hoje, não sai nenhum medicamento sem receita. Ponto. Pode ser um dentista, ou médico, ou farmacêutico, né? Porque nós temos outros profissionais que podem prescrever, né? Até médico veterinário, enfim. Então é somente com responsabilidade por escrito, é um documento. A receita do farmacêutico é um documento. Se causar mal ao paciente, ele vai responder por isso. Nós temos que aprender a assumir a nossa